Eu estava aqui pensando, né? Às vezes a gente, quando acontece decepções na nossa vida, a gente fica, que é natural de todo ser humano, a gente fica chateado, né? A gente fica decepcionado. E se a gente for olhar a maneira como Deus trabalha em nossas vidas, a gente vai entender que as decepções fazem parte do processo. Por exemplo, imagina Jesus, né? Jesus, ele teve que lidar 3 anos e meio com Judas. E ele sabia quem era Judas, sabia que Judas iria traí-lo em algum momento da caminhada, ele seria traído, mas Jesus permaneceu ali, até porque tinha que se cumprir o que estava escrito. E quando chegou o momento de Judas se revelar, o que Judas fez? Judas foi até Jesus e Jesus então chamou Judas de amigo. Não sei se você conhece o texto, mas Jesus chamou Judas de amigo, disse amigo. Porque Jesus sempre foi amigo de Judas, embora Judas não fosse. E quando Judas deu um abraço em Jesus, imagina a decepção. Judas abraçou Jesus e em seguida deu um beijo na sua face, no seu rosto. E Jesus então sabia que ali ele tinha sido traído, né? Tinha sido entregue na mão dos soldados romanos. E Jesus vira para ele e fala assim: com um beijo traístes o Filho do Homem. Imagina a decepção. Embora a gente sabe que isso tinha que acontecer. Mas através daquela decepção, aquele beijo, e veio aquela decepção, foi ali que foi mostrado o joio e o trigo. O joio representava Judas, o traidor, e o trigo, Jesus. O trigo ele só pôde sobressair quando o joio se manifestou. Então, Jesus foi para a cruz, como você já conhece, foi para a cruz, né? Foi morto na cruz, mas ali ele venceu, ele triunfou, e o trigo, né? O trigo sobressaiu por causa daquela traição. Então, assim também é na nossa vida. Não é diferente o processo. Sempre vão acontecer as decepções em nossas vidas. Para quê? Justamente para que o trigo que está em nós, ou nós que somos o trigo, venha sobressair. Então imagina, vamos pensar aqui, talvez hoje você tenha uma profissão maravilhosa. Você se formou, você tem um bom salário, você tem uma boa influência, mas lá atrás, no início da sua caminhada, talvez no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego, você sofreu uma decepção. Um amigo traiu você, puxou o seu tapete. Alguma coisa aconteceu que você se decepcionou com aquele emprego, você saiu de lá e você nem sabia o que iria acontecer na sua vida, não é mesmo? Só que dali Deus foi trabalhando, foi agindo e foi abrindo portas maiores, melhores, e hoje você está aí formado, você venceu aquela traição, aquele problema, aquela decepção na sua vida financeira, e hoje você está aí formado, né? Um excelente profissional, talvez de qualidade, né? Um excelente profissional naquilo que você faz. Talvez também isso aconteceu na sua vida sentimental. Lá atrás você se decepcionou com um relacionamento, um namoro, que você achava que seria um casamento. Você colocou sua vida, sua expectativa ali e veio a traição, né? E você decidiu seguir em frente, mesmo com o coração partido, com o coração machucado. E hoje você está aí me ouvindo, casada, com a família linda, maravilhosa. Se não fosse aquela decepção, hoje você não teria a família que você construiu, que você tem. Como também tem pessoas que sofreram uma situação dessa de decepção e insistiu e continuou sofrendo.
Então a maneira como Deus ele trabalha em nossas vidas, quando Deus ele quer remover a gente de alguma situação, de algum lugar, de alguma coisa, para mostrar para a gente o novo, para trazer para a nossa vida aquilo que ele tem para a nossa vida, Deus então ele permite que venham as decepções, embora ninguém quer passar pelas decepções, né? A gente fica muito chateado porque elas ferem a gente, machucam a gente, mas é através delas que Deus revela tudo que está escondido. Por exemplo, se não fosse a decepção na sua vida, você não teria descoberto que aquela pessoa que você considerava amigo não era o seu amigo, não é mesmo? Você se decepcionou com ela, se decepcionou com ele, e você percebeu que aquela pessoa não devolvia para você aquilo que você dava para ela. Você dava para ela, né, a sua admiração, o seu carinho, o seu respeito, a sua amizade, a sua lealdade. E veio a decepção e mostrou que se você um dia precisasse dessa pessoa também para receber a lealdade dela, receber dela o que você estava plantando na vida dela, você jamais teria recebido. Embora a gente não tenha que fazer nada para ninguém, esperando nada em troca. Mas o fato é que o falso amigo foi descoberto quando você sofreu uma decepção. Então, as decepções da vida, elas fazem parte do processo. Elas fazem parte do nosso crescimento. Se não fossem elas, jamais o trigo sobressairia. Jamais o trigo iria dar fruto se não fosse as decepções da vida. Então eu não sei qual decepção que você está enfrentando, qual problema que você está vivendo hoje, agora. Mas você pode decidir confiar em Deus e seguir em frente. Mesmo que hoje você não entenda o término desse relacionamento, o fim desse ciclo de trabalho, enfim. Mesmo que hoje você não entenda isso, mas se você seguir em frente, confiar em Deus e continuar agindo, continuar trabalhando, continuar buscando a Deus, você vai ver que lá na frente Deus vai fazer com que através dessa situação a sua vida possa sobressair para a glória dele. Deus abençoe a sua vida.